Hoje eu tô aqui com o Coca Fábio Costa, ele que é um profissional de vendas em tecnologia, amante de podcast, computeiro desde sempre, para falar sobre privacidade, para falar sobre coleta de dados, as vantagens da coleta de dados, os riscos, como que a gente personaliza uma experiência através desses dados coletados. Escuta só. Para já começar com o pé na porta, Fábio, você prefere uma navegação privada ou uma experiência personalizada? E aí, nesse caso, já está sacrificando a navegação privada. Ou é um ou é outro. Bom, Gustavo, eu prefiro experiência personalizada. Eu acho que, como consumidor exigente, que cada vez nós somos, você receber um impacto de mídia, vamos chutar mídia, por exemplo, na hora que você quer, no momento que você quer, vinculado ao que você busca, para mim, é melhor do que navegar privado e a empresa não saber o que eu busco, não conseguir me dar uma oferta contextualizada. Então, eu fico com a opção de ter uma experiência personalizada. É quando você quer ou quando você precisa? Eu diria que, na verdade, eu uso, aí o Fábio, pessoa física, usa navegação privada como exceção, quando eu não quero ser rastreado. Mas no dia a dia eu quero sim ter uma experiência personalizada, porque eu quero que as empresas saibam que eu estou reclamando, o meu sentimento é positivo ou é negativo, para me dar um atendimento melhor ou pior, dependendo do caso. Agora, por qualquer razão, a gente elencaria um monte. Eu precisar fazer uma navegação privada, eu vou lá na aba e faço a navegação privada. Você navegar sem estar privado, na maioria das vezes, você vai enriquecendo as ferramentas que estão buscando essa informação sobre você para te dar uma experiência, um impacto positivo, uma experiência positiva. Se você só navegar não privado, por exemplo, quando você quer buscar alguma coisa, ela não vai ter dado o suficiente para personalizar a experiência para você. E eu vou um pouquinho além disso. Você tem os canais que são offline. Então, vou citar um exemplo aqui. Você é black na uma determinada empresa aérea, e eu acho que inclusive foi um exemplo que você citou num programa anterior. Mas eu tive um problema um mês atrás com essa empresa aérea que eu sou black. Eu cheguei no aeroporto para fazer check-in. Por que no totem do check-in ela não me impacta de forma diferente? Totem do check-in é um canal desconectado, teoricamente. A gente vai discursar sobre ferramentas que conectam esse canal. Mas não é só a minha impressão digital que eu deixo nas redes sociais que é importante. Esse que, na minha opinião, é o grande desafio de oferecer uma experiência personalizada para os consumidores, que é conectar canais desconectados com maestria para oferecer um impacto positivo na sua experiência. Não só saber que hoje, 10 horas da manhã, eu busquei uma passagem aérea, mas o que eu fiz ontem, o que eu fiz anteontem. Então, a navegação privada, pelo próprio nome diz, priva você de fornecer dados históricos, contextualizados, desconectados às vezes, offline às vezes, anônimos às vezes, mas que em algum momento com ferramentas apropriadas você traz tudo isso junto para poder tirar insight dali, tirar informação dali e saber a hora de atuar com um determinado consumidor, seja para resolver um problema, seja para vender, etc. Faz sentido para você? Faz sentido. Eu tô começando a perceber no mundo que as pessoas e também as empresas estão aceitando. Antigamente, a gente colocava, eu vou chamar aqui genericamente de nuvem, a gente colocava os nossos dados na nuvem e ficava assim meio desconfiado. E hoje eu percebo, nem tanto no brasileiro, mas eu percebo no mundo como um todo, que as pessoas estão confiando na nuvem. Ou pelo menos já aceitou que não tem muito como fugir. Não tem como não colocar os dados na nuvem. Desde que, eu tenha benefícios, eu receba benefícios por esses dados que estão sendo de alguma maneira vasculhados. E 2, isso não vaze. Isso não caia na mão de terceiros. Isso não seja usado contra mim, tirando a questão da justiça, tirando a questão legal. E aí vem mais um ponto. Como é que a gente garante exatamente que isso não vai cair em mãos erradas, que isso não vai ser usado contra a gente? É um ponto muito importante. Voltando só ao comecinho da sua explanação, o ano passado o World Economic Forum teve uma conclusão muito interessante e classificou, e algumas empresas de tecnologia usam isso nos seus discursos hoje, que nós estamos passando por uma quarta revolução industrial. A gente veio lá com vapor, que nós não éramos nascidos, a gente passou pela eletricidade, a gente passou pela computação e agora nós estamos na quarta evolução industrial, que nada mais é do que inteligência artificial e conectividade. Inteligência artificial para você poder mastigar essa massa de dados que está disponível com rapidez, com personalização, e conectividade porque hoje está tudo conectado. Como eu disse lá atrás, o totem do aeroporto com seu HomePod, com seu fone que é Bluetooth, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então o World Economic Forum trouxe isso para mostrar
pra gente que há um gap entre a experiência do cliente, o que ele deseja e o que a empresa pode oferecer. E o ponto que você falou de segurança é primordial. Então, número 1, a empresa tem que ter uma política de privacidade de dados muito bem resolvida. Na minha opinião, muito transparente ela tem que ser, nada de entrelinhas. E a nuvem só vem a ajudar isso. Eu imagino que há uma falsa segurança das pessoas em achar que se não está na nuvem, está seguro. Nós de tecnologia estamos bem esclarecidos em relação a isso. Cabe a você, divulgador da palavra de tecnologia, há bastante tempo com Coca, a gente educar isso. Eu faço questão porque gosto também de tecnologia, vivo tecnologia, mas o fato de você estar no seu HDD da sua casa não está seguro, ou está menos seguro do que estando na nuvem. As grandes empresas de tecnologia, podemos citar um monte aqui, orgulham-se, ou a maioria delas, né, de nunca terem sido invadidas. E você tem um roteador com senha padrão em casa. Entendeu? Então, a gente discutiu no condomínio de casa que não podia abrir o portão por lá de dentro. Mas o condomínio inteiro sabe a senha de abrir o portão por lá de fora. Peraí, como que é isso? Ninguém, quando fecha, não abre o portão, deixa o portão aberto. O que adianta ter senha para abrir o portão se a hora que você passa o portão tá aberto? É mais ou menos essa análise. E os sistemas de nuvem profissionais, que a gente chama enterprise, né? Que são corporativos, eles trabalham num conceito multilocatário, se eu puder traduzir o multitenant. E aqui vamos entrar um pouquinho só no termo técnico, se você permite, Gustavo. Claro. Um multilocatário, um multitenant, uma estrutura de nuvem multitenant, sendo um pouquinho resumo, eu faço muito quando os meus clientes pedem para explicar arquitetura sem usar o Technicase, eu falo que é muito parecido com um prédio, onde você tem segurança do prédio, você tem a piscina do prédio, você tem o elevador, ou seja, toda a área comum do prédio é a sua estrutura, que a gente chama aqui de metadados. Mas o prédio, você tem o seu apartamento, você tranca e você decora o seu apartamento como você quer. Ou seja, quando eu faço um upgrade na portaria, tenho outras ferramentas de segurança, todos os beneficiários desse edifício percebem essa melhoria. Quando eu vou na piscina e aqueço a piscina, todos percebem a melhoria, mas ninguém entrou no seu apartamento para fazer nada disso. Empresas que provêm nuvem com esse conceito multitenant de arquitetura, eu arrisco dizer que são praticamente invioláveis. Não vou dizer que é impossível, nós sabemos que nada na informática em TI é impossível, mas são sim praticamente invioláveis. Temos N exemplos positivos disso hoje no mercado. E quando que a gente vai se acostumar com isso? E quando que a gente vai se acostumar? Eu esses dias estava no sinal e um carro avançou no sinal. Eu tava pensando, se tivesse uma câmera, podia até estar no meu carro e visse aquela cena, já poderia aplicar uma multa. E aí você vai expandindo o pensamento, criando cenários. De repente a pessoa, ela tá com um acidentado no carro, precisa chegar rápido num hospital. Eu posso dar uma preferência para aquele veículo. E eu não tô nem falando de carro autônomo ainda. Só que você fazendo isso tá abrindo mão da sua privacidade. Todo mundo vai saber que você tava naquele local naquela determinada hora. E aí vai cruzando as informações. Peraí, você tá aí todo dia nesse mesmo horário. Peraí, isso é horário de saída de escola. Quais são as escolas que tem por perto? Eu já consigo saber qual é a escola que estuda o seu filho e pelo tipo de escola. Eu já consigo saber a idade do seu filho. Eu vou levantando informações. Por outro lado, a gente já aceita imposto de renda. Se a gente parar para observar, eu falo pro governo quanto que eu tenho que pagar, né? Não é o governo que me cobra. Sou eu que, por vontade, vou lá e pago. E a gente aceita isso de boa. A gente já combinou que isso tá legal. Imposto de renda, retido na fonte, tudo ok. E quando vem novas coisas, a gente tem essa certa rejeição. Quando é que a gente vai entender que a gente não tem a privacidade de fato? A gente tá na rua, avançou o sinal, tem a placa do nosso carro. E aí a gente recebe uma multa através disso. A gente não tem um anonimato completo. Pelo menos nas coisas que a gente já combinou que são erradas. E a gente até pode, tendo os dados, repensar as coisas. Peraí, a maioria tá fazendo assim. Por que a maioria tá fazendo assim? Será que não tá na hora de rever esse comportamento e adotar o comportamento da maioria? Porque sem os dados, né, como você falou, o Big Data mastiga esses dados. Só que sem os dados, o que o Big Data vai mastigar? Como é que eu convenço as pessoas? Eu preciso dos seus dados. Mas ó, fica tranquilo que eu não vou saber quem você é exatamente. Isso não vai cair em mãos erradas. Hoje, falando de Brasil, falando de governo, você vai em qualquer esquina e você compra base de dados do Brasil inteiro, imposto de renda do Brasil inteiro. Eu acho que é uma quebra de paradigma bastante grande. Passa um pouco por o que vem primeiro, o ovo a galinha, a privacidade e a personalização. De novo, voltar ao tema da personalização. A gente perceber a vantagem de ter essa navegação privada ou essa privacidade quebrada. Eu tive acesso a uma pesquisa onde 52% dos consumidores pesquisados, e aí é uma pesquisa global, então a gente tem que
tirar um pouco do viés geográfico. Brasil um pouco mais, Estados Unidos um pouco menos, ou um pouco menos, um pouco mais. Mas 52% das pessoas que responderam estão aptas a trocar de marca de um determinado produto simplesmente pela experiência. Não importa o produto. Então, se ele tem uma experiência positiva com aquela empresa, fideliza ele. Se ele tem uma experiência negativa, não fideliza. Por mais que o produto seja de alto valor, você sempre vai ter um concorrente para ele. Mas os consumidores estão, segundo a pesquisa, segundo essa estatística, de certa forma se convencendo. E eu acho que é psicologicamente. Não é nada pensado, porque a gente sabe que acesso à informação ainda é um pouco privado. Mas esse número mostra que precisa de uma quebra de paradigma, mas está acontecendo meio que natural, forçosamente, vamos assim dizer. E sim, nós temos N exemplos do governo que passa por ter essa questão que você comentou do CPF. Eu acho que são exemplos negativos que vêm remar contra essa tendência. Eu falei da minha opinião, privacidade e personalização. Qual que é a sua opinião, Gustavo? O que você, que respira tecnologia, transpira tecnologia, qual que é a sua visão nesse caso? Se me colocassem no comando desse negócio aí, não ia ter privacidade pra ninguém. Claro, isso não é um processo autoritário, você tem que convencer as pessoas disso, mas eu vejo trocentos benefícios maiores do que os riscos. Hoje, politicamente, você tem muito essa guerra, essa dicotomia entre o social e o individual, o grupo de pessoas versus o indivíduo. E com Big Data, você consegue ter o melhor desses dois mundos. Você consegue entender o todo e dentro desse todo você consegue entender o papel daquele indivíduo. E não só o papel dele, mas também a vontade dele dentro do todo. E aí o todo tá querendo ir pra lá, você tá querendo ir pra cá. Como é que a gente pode combinar isso? Hoje, a gente não tem essa informação, a gente não tem como mensurar isso. Você até pode pensar em pesquisas e com uma metodologia bacana, você até consegue garantir determinadas coisas, mas na verdade é achismo, não é o dado em si, não é de fato aquilo que está acontecendo na realidade, que quando você abre as portas da privacidade, você conseguiria aferir. Eu quebraria a privacidade de todo mundo, convenceria todo mundo a me entregar os dados, mas garantiria, fica tranquilo que o que cair aqui, daqui não sai. Veja como tem oportunidades para trabalhar essa linha de personalizar a experiência, né? Dentro das próprias empresas, né? Você tem dados histórico de compras do seu cliente, você tem a marca digital dele nas redes sociais, tudo que ele deixa de navegação, você tem os próprios devices que eu comentei, né? O totem do aeroporto, ou o Wi-Fi que você conecta, que você tem que pôr lá um e-mail e senha, você tem dados de faturamento que você tem desse cliente, você tem o sentimento dele, características pessoais, e você pode até inclusive trazer informação de terceiro. Tudo isso, sem a nuvem, não tem processador que consiga mastigar e trazer informação. E o que é melhor, trazer informação é o primeiro desafio, a gente já concluiu isso. Mas como eu orquestrar tudo isso para poder tocar aquele cara com a informação que ele quer, no device que ele quer, na hora que ele quer, com o contexto dele comigo? Poxa, por que você tá me oferecendo uma viagem pro Chile se eu acabei de voltar do Chile? Contrassenso total. Eu tenho um fraco, que são as lojas de bugiganga. Eu tô no shopping, aí tem aquelas lojas de bugiganga com aquelas invenções, com aqueles produtos que você nunca vai usar na vida, mas são geniais. Eu entro, dou uma olhadinha, acabo comprando uma coisa ou outra, mas nunca uso, né? Óbvio, mas isso aí é uma outra história. Agora, isso aí é quando eu tô no meu momento de lazer, eu tô passeando, tô num shopping. Eu não gostaria de ser bombardeado com esse tipo de conteúdo numa timeline de rede social, porque minha produtividade vai embora, o meu dinheiro também vai embora. Como é que a gente descobre a informação que o usuário quer e apresenta para ele de um jeito bacana? Por exemplo, o processo de viagem é mais ou menos o mesmo para todo mundo. Igualzinho. Eu tenho que comprar passagem, eu tenho que dar um jeito de chegar até o aeroporto, eu tenho que ver a reserva de hotel, eu tenho que dar um jeito de chegar do aeroporto do destino até o hotel, um jeito do hotel até de volta pro aeroporto, do aeroporto de volta. Faltou só um step nessa sua jornada do viajante, que desculpa o termo em inglês, é o awareness, né? É o mindset, de novo, desculpa o termo em inglês, não achei a palavra em português agora, mas é você querer viajar, porque esse momento pré-comprar também é tão importante e tá se desperdiçando um volume de dados muito grande, que é o impactar ele na hora que ele tá pensando em viajar, na hora que ele tá buscando a viagem dele. Isso também é parte dessa jornada que você comentou e é igual para todo mundo. Você não decide ir para
pra Disney, com raras exceções, ou vou pra Disney amanhã e volto domingo. Não, normalmente se planeja com 6 meses antes, vai buscar hotel. Essa massa de informação também são variáveis e insumos para eu te impactar na hora certa. Por que eu vou te oferecer uma viagem pro Nordeste se sua máquina só pesquisa Disney? Outros programas, outros eventos, coisas alternativas que acontecem na Disney que a galera não sabe que existe, mas que pelo seu perfil você vai curtir. Como é que a gente faz isso acontecer? Inteligência artificial e machine learning, não tem jeito. É o sistema se auto-aprender com análise de uma massa enorme de dados e entendendo o perfil. Olha, se eu não tenho a certeza, você vai tem até um potenciômetro, você vai calibrando, né? Você diz, ó, eu quero 95% de assertividade, beleza. Então 95% de certeza que quem pesquisa isso nesse horário, dessa marca, dessa máquina, desse local geográfico, com essa renda, com esse histórico rede social, vai ser impactado positivamente por tal oferta. Então é a inteligência artificial aprendendo, porque e uma coisa importante, o processo de viagem, como você comentou, é igual para todo mundo, mas ele é único no conceito de processo de viagem. Você comprar um carro não é a mesma coisa. Então a inteligência artificial sim vai funcionar. Quanto mais massa de dados você jogar lá dentro, ele vai ter um perfil, ele vai ter um determinado comportamento bastante delineado por tecnologia de Big Data e inteligência artificial e machine learning. Ele vai aprender, ele precisa de um tempo. Então essa personalização, essa assistência não é um robô, não é algo que precisa ser construído, não é uma coisa física. Já tá aí, é só abrir os sistemas que a coisa acontece. Passa um pouco por boa vontade política das empresas, passa um pouco por histórico de investimento, passa um pouco por ineditismo de ferramentas. São ferramentas muito novas, sim, né? Inteligência artificial tá aí há 2 anos, 3 anos, trazendo o resultado, por mais que a gente saiba que ela existe há mais tempo. Mas é agora que ela vem se mostrando como um valor. E para mim é natural, uma curva de aprendizado, uma curva de adoção que tem, né? E o que pode dar ruim nessa história? Vazamento, segurança. Para mim é o primeiro ponto que pode dar ruim, porque você impactar negativamente uma vez ou 2 vezes errando para acertar faz parte do jogo. Mas aquela preocupação que nós falamos lá do começo da privacidade volta à tona, volta o paradigma, privacidade e segurança, mas as empresas têm que sim, e eu tenho particularmente visto, com quem eu tenho contato, enquanto cliente da empresa que eu trabalho, impactos muito positivos, empresas sim muito preocupadas com a segurança dos dados. E é aquilo que eu te falei, tem exemplos muito positivos aí de zero vazamento, zero invasão, etc. Eu tenho um orçamento. Todo mundo tem um orçamento. E os anúncios eles estão brigando pela minha atenção. Então, na verdade, brigando pelo meu dinheiro. No final das contas, como é que eu posso ser? Eles querem manipulado. Tem algumas coisas que a gente já combinou que são mais importantes do que outras. A minha saúde é mais importante do que o meu iPhone. Claro que isso acontece em diversos meios, mas como que eu posso ser manipulado, ter as minhas prioridades erroneamente trocadas? Eu acho que ainda assim passa por você conseguir conectar os dados que estão disponíveis de forma offline, online e contextual, né? E sim, o processamento disso tudo por inteligência artificial é que vai dar esse poder de personalização para te mudar ou te impactar diferente ou fazer o teste AB. Mas aí seria uma inteligência artificial para mim. Sim. Onde as empresas estão compartilhando as informações e a Disney entende que a importância dela é menor do que a empresa do meu plano de saúde. É fato, mas quando eu digo a inteligência artificial de cada empresa que está gerenciando essa massa de dados. É uma coisa interessante, vamos supor, chutamos a Disney, ela tem lá a massa de dados dela, e quem está pesquisando Disney, quem está pesquisando Universal, que eu quero saber quem está pesquisando meu concorrente também, mas esse dado é da Disney, ele não é público. Então, vai ter a Universal com os dados dela, com a tecnologia que ela usar. A inteligência artificial, quando eu digo aqui nesse caso específico, é aplicado na massa de dados dela, e não na massa de dados que está disponível publicamente, por mais que tenha esse acesso a essa informação, como uma plataforma de mercado que, quando você é anônimo ou quando você não está identificado, só pelo cookie da sua máquina, você já tem um histórico gigante. Aquela máquina, cookie tal, que eu pus um cookiezinho lá, tá cucado, né? A gente brinca, né? Você tá cucado, tem todo o histórico seu de pesquisa, todo o histórico de navegação. Uma vez que você entra num site logado, aí eu vinculo você com esse histórico. E a hora que eu trago isso para dentro, vinculei que aquele cookie navegou por tudo isso, torce pro Corinthians, tem 42 anos, tem 2 filhas, gosta de viajar, gosta de tecnologia, é o Fábio. Isso passa a ser privado e não mais público. Isso é uma característica da tecnologia, trazer isso para privado, com essa massa de dados e com todos os Fábios que eu conectei, determinar um perfil com inteligência artificial. Mas algo para mim resolvendo a minha vida? Não, ainda... Só
aumentando o lucro das empresas. Só aumentando o lucro das empresas, não tem jeito. Um dia chega lá, eu não vejo outro caminho, não. A gente ter a nossa inteligência artificial, o nosso mundinho de dados nosso aqui e poder mastigar ele. Não vejo ser diferente disso num futuro não muito. Quem sabe a gente volta a se falar na 5ª Revolução Industrial do World Economic Forum, seja isso, o ano que vem, né? Esse ano, na verdade, né? 2019, desculpa, já travou a cuca aqui com o calendário. A gente tá falando de personalizar a experiência, de Big Data, conectividade, e aí não dá para esquecer as demais empresas. Por mais, ok, tenha privacidade e talvez até tenha que ser privado, mas existem parcerias entre as empresas. O Facebook pegou dado, compartilhou com o WhatsApp. Não, peraí, mas é a mesma empresa? Não, aquela outra ali é minha parceira. Como é que eu peço autorização para compartilhar uma coisa que já tá, né, compartilhada comigo? E eu sou o mesmo amigo que vou acessar. Uma empresa financeira que controla crédito das pessoas, pra gente não citar nomes, faz muito isso, né? Exatamente. E vai compartilhando as informações, que acaba sendo uma coleta de dados, a princípio para saber quem é o bom pagador, o mau pagador. Eu até vejo isso acontecendo, mas o foco ainda não tá no consumidor, no usuário em si. Não. E nem digo de fazer aquilo que é melhor pro usuário, daquilo que deveria ser melhor pro usuário, mas aquilo que a gente já combinou que precisa ser feito. Aquela coisa de, claro, a gente também cresce horizontalmente, não dá pra viver uma vida sem lazer, mas é a galera de lazer brigando entre si e não a galera de lazer brigando com aquelas coisas que a gente já combinou que são prioridade. Não, você tem razão. Ainda o foco é muito comercial. É eu fazer uso dos seus dados pra te vender mais, ou te impactar melhor, ou te atender melhor, mas o benefício primeiro é da empresa em querer ter mais lucro ou menos custo, né? E isso é fato. E é válido, é uma empresa, ok, não é uma ONG, mas também tem que considerar o lado do consumidor nessa briga. Então, dá hoje, com o que a gente tem hoje, para personalizar a experiência do usuário, tanto nas coisas online quanto no offline, no desconectado, levando em consideração o coletivo e o individual. Dá sim. Você usa contexto, então os dados, não só histórico de compras e buscas, mas aquilo que eu comentei de contexto de devices por onde você passou. De novo, não vamos entrar na discussão da privacidade, mas é o contexto, né? Isso faz parte. Você conseguir, com esses dados, recomendar uma próxima ação, ou seja, o que é, por inteligência artificial, a melhor coisa a se fazer é quando o cara traça esse caminho num conceito de jornada. Eu posso ir lá e recomendar essa próxima ação, essa próxima oferta, e aí os dados podem ser compreensivos, que a gente quer dizer com dados analíticos, né? Ou não, né? Você orquestrar isso, porque por mais que você desenhe um perfil, todo cliente é único. Por mais que o Gustavo tenha um perfil próximo do Fábio, ele é único. E o Gustavo vai ter alguma coisa diferente. Então, a orquestrar isso, coordenar a entrega dessa melhor ação de maneira adequada, né? E otimizar isso, porque você tem que ganhar escala. Não adianta você fazer para meia dúzia de pessoas. Não se paga. Eu tenho que otimizar isso. E aí, com nuvem, processamento na nuvem que ganha escala muito rápido, inteligência artificial, machine learning, vai te dar insight para você começar a fazer teste. Cara, e se eu começar a impactar ele de manhã? Esse perfil eu impacto de manhã e esse à tarde. Deu resultado? Inverte. Ou o homem eu impacto à noite, e assim por diante. E você vai orquestrando isso, ganhando escala. A gente está falando de teras e mais teras de informação estruturada e não estruturada. Então é um negócio meio maluco aí. No YouTube tem bastante coisa. Eu acho que o termo interessante para se buscar é o RTIM, RTIM, do inglês, gerenciamento de interação em tempo real. Vai estar na nota do episódio aí, termo para você buscar. Tem muito material, muita informação disponível para isso. Para isso tudo acontecer, vontade política, investimento, tecnologia e, acima de tudo, privacidade. E isso não significa que as pessoas não vão saber quem você é. Isso aí é anonimato. Privacidade é a garantia de que vai ficar reservado, de que vão saber quem você é, mas ninguém mais vai saber quem você é. Eu gostei dessa definição que você falou, de que navegação privada é você privar alguns dados. Muitas das vezes, esse acordo vai ser um acordo de cavalheiros. Sim. É uma troca, né? A empresa até vai conseguir, caso queira, mau uso dos dados, mas ela vai dizer, não vou usar para isso, não vou usar para aquilo outro, tampouco vou fazer isso. Do que você já viu até hoje, o que você achou mais bacana de personalização? Olha, eu gostei muito, pela natureza do meu trabalho, viajo bastante, então eu tô bem inserido e também interajo muito com as empresas que a gente chama de hospitalidade, que são as aéreas, aeroportos, transporte e etc, né?
Eu tenho tido boas experiências com grandes redes de hotéis no quesito personalização. Então eu já cheguei num hotel, uma carta, e o pessoal até parece assim, não, isso é muito simples de fazer. Não é muito simples de fazer. A vontade política corporativa de fazer tem que ser muito grande. Você chegar num hotel, ter o chocolate sem lactose, porque ele sabe que você é alérgico à lactose. Isso é uma informação muito pessoal. Tem hotéis que têm profissionais especificamente para isso. Aquelas pessoas importantes pro hotel. Os profissionais vasculham o histórico, redes sociais, descobrem o que a pessoa gosta e personalizam um hotel para essa pessoa. Mas tem como você, entre aspas, personalizar para todo mundo. Cada um com a sua personalização devida, né? Eu tive um outro exemplo legal, eu tive um problema, eu, além de tudo que gosto de tecnologia, gosto de música, gosto de tudo isso, das minhas filhas, etc. Gosto de milhas. Eu sou um estudioso de milhas. Já que eu viajo tanto, eu privo a minha família um pouco da minha presença viajando a trabalho, eu preciso tirar algum benefício disso, eu uso a ciência de milhas para tirar esse benefício. Então eu tenho lá sigo uns caras muito legais que tem aí disponível. Um dia sugiro até você trazê-los pra gente gravar. É bem legal. É um tema que dá pano pra manga e tá sim vinculado com tecnologia. Não tem, tá muito intimamente ligado, por incrível que pareça. Então eu foco tudo isso para toda essa baboseira para dizer que eu foco em um específico rede de hotel. Eu toda semana, num determinado período de tempo, viajando para aquele hotel, para aquele hotel, para aquele hotel, fazendo reserva através do corporativo, que é da minha empresa, etc. Num determinado dia, eu chego no balcão do hotel, no show. No show não, desculpa, overbook. Não tinha quarto pra mim. Falei, pô, vocês estão de sacanagem. Aquela briga que você faz. Olha, eu sou fiel, sou ouro, gold, platinum. Não, Sr. Fábio, você tem beleza, você tem razão, mas sinto muito, mas eu não tenho quarto pra você. Não é que eu tenho quarto e vai chegar a gente. Não tenho nenhum quarto. Então tá aqui um voucher, você vai pra esse hotel, tá aqui, tá pago, é o mesmo valor, é um hotel melhor, beleza. Não só isso eles fizeram, como me mandaram uma diária grátis pra eu escolher em qualquer lugar do mundo, pra eu ficar pelo desconforto que me causaram. E não só isso, me mandaram uma diária grátis numa marca, eu disse qualquer hotel do mundo, foi o modo de dizer, mas numa marca que tem no Brasil, porque não adianta ela mandar uma diária grátis num Doubletree da rede Hilton, que não tem no Brasil. Não, o senhor vai ficar nesse hotel que tem no Brasil, com opção desse, daquele. Então, parece pouco, parece não personalizado, mas tem sim um carinho ali, tem assim uma estratégia ali. E aí daria pra gente ficar, Gustavo, 3, 4, 5 episódios contando causos aí, histórias. E o que você gostaria de ver? Você já falou aquilo que você já viu, mas o que você mais gostaria de ver? Eu gostaria de ir mais a fundo na personalização. Eu gostaria, por exemplo, que o hotel... olha um negócio legal que a gente tá trazendo pro mercado. Não sei se você já ouviu esse termo, Mobility as a Service. Mobility as a Service, nesse ambiente nosso corporativo de aéreas, etc. O que eu gostaria de ver? E que sim, alô, empresas aéreas que escutam Cocatec, é possível fazer. É você, por exemplo, estar num voo de conexão. A empresa, ela sabe, antes do primeiro avião pousar, que você vai perder a conexão. Ela tem essa informação, tá lá no GDS, que a gente chama. Por que não te mandar um push de mensagem? Por que não te alocar num voo? Por que não chamar um táxi? Já deixar o Uber te esperando? Por que já não pôr a reserva no hotel? Já te dá... E a hora que você desembarca, tá tudo no seu app. Os vouchers, tá tudo lá. Você não tem que ter preocupação, ir na fila do balcão e buscar aquela briga pra quem pega os $1.000 iniciais que ele vai dar de multa. Não, a informação existe. O Uber você consegue conectar, o hotel você tem conexão, tá tudo ali. Basta vontade corporativa de investir para fazer. Então, o que eu desejo nesse pequeno ambiente, e aqui daria pra gente falar de outros enormes ambientes, né? É essa personalização, por que não falar de automação, né? Automatizar essa burocracia toda. Porque a informação tá lá, gente. Ele sabe que eu tô voando do ponto A pro ponto B, pego outro avião do B pro C, e o do B pro C já partiu. Essa informação é pública, inclusive. Não é informação privada. Facilitar a vida da pessoa, né? Aquilo que muitas das vezes era pessoal, que era o gerente que resolvia, você pode hoje colocar no colo do computador e facilitar a vida de todo mundo. É isso aí. Legal, bacana. Mais alguma coisa pra compartilhar, Fábio? Não, obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar falando contigo, online agora, offline, em outras inúmeras oportunidades. Deixo meus contatos, Twitter, Fábio R. Costa, apesar de eu ser conhecido como Fábio Costa, mas tem um Rzinho aí, Fábio R. Costa no Twitter, LinkedIn, Fábio R. Costa. Demorou pra pegar o nick. Demorei. Mas eu acabei fazendo um padrão, eu tinha e-mail UOL naquela época, quando o UOL, você acesso discado, modem 45, Zoltrix, modem 2400, Zoltrix. Winmodem. Eu fiz um e-mail Fábio R. Costa @UOL, acabei ficando com Fábio R. Costa pra todo lado.
Tem um blog de viagens, fabiocosta.me. Esse UR eu não consegui pegar, fabiocosta.me. Eu escrevo um pouquinho, tá desatualizado, é uma judiação, eu sei, mas tá lá as últimas 2 viagens que eu fiz, como que eu peguei com milha, como que eu peguei ponto, como que eu fiz isso, como que eu fiz reserva daquilo. Tá lá disponível, tá online lá pra consultar. Podia ter a experiência completa, já saía com post no blog, com as fotos, com tudo. Pois é, muito bom. Joia, legal. Casas abertas, Fábio, quando quiser. Conteúdo a gente sempre acha. Valeu, Obrigadão. Gustavo. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.